Pode ir, viu, Geisa? Não, pode ir. Eu fiquei com a questão 18, que é essa do gráfico. E abaixo estão as alternativas com a questão certa. A pergunta da questão é assim: seja y igual a f de x, uma função definida no intervalo e colchete fechado menos 3,6 colchete fechado, conforme indicado no gráfico. Esse gráfico aí. Deste modo, o valor de f de 2 é. Ele está querendo saber o valor de f de 2. Observando o gráfico, a gente vê que o 2, no eixo x, a imagem dele é o menos 3. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar a imagem do menos 3, que ele é a imagem do 2. Como o eixo y é a imagem, a gente vai voltar para o eixo x e observar o menos 3, que está ali no eixo x. A gente observa que a imagem do menos 3 é o 1. Então, a resposta de f de 2 é 1. A letra E. Exatamente. Tu entregou, Geisa? Não, entregou não. Entrega ela, por favor, a atividade. Lá no GSA para eu pontuar. Tá certo. Tá certo, vou entregar agora. Tá. Vou encerrar aqui minha apresentação. Tá joia, tá ótima, viu? Rafaela, você perguntou, para marcar o quê? Você já tinha apresentado alguma coisa? Lá no GSA, vi agora a sua mensagem. Não, ainda não apresentei, não, Tá. mas na aula passada a senhora falou. Aí eu já sei o que é. Sim, não, é para marcar a questão. Sim, você já entendeu, né? Que era. Tá. Sim, sim. Ah, a Maricela também mandou a mesma mensagem, não entendeu a apresentação. É porque isso aqui vocês mandaram já faz um tempão, né? Agora que eu vi a mensagem. Faz sim. Mas é o que a senhora falou, que era para marcar a questão que a gente ia fazer. Ai. Ou seja, é mais fácil falar comigo pelo zap do que pela mensagem daí do GSA. Entregou, Geisa? Deixa eu ver se Geisa entregou. Ainda não. Bom, então vamos começar, né? Deixa eu fechar aqui. Não vou fechar o swap não, porque no fim pode ser que chegue alguém. Então vamos lá. Na aula passada, a gente parou na parte de crescimento e decrescimento da função, né? A gente terminou nesse gráfico aqui todo rabiscado. Não coloquei ainda no GSA porque ainda tem continuação da aula, tá bom? Hoje eu boto. E agora vamos para mais um exemplozinho. Aqui ele está perguntando a vocês, basicamente, qual é o máximo dessa função, o mínimo da função, as raízes e o intervalo onde a função cresce e decresce. Então, o que seria o máximo? É aquele ponto do intervalo que tiver o maior pico possível. O que seria o mínimo? O ponto do intervalo que tem o menor valor possível de imagem. As raízes são o que mais? Quem lembra? No gráfico. Seriam os pontos, professora? Que o gráfico toca onde? No eixo X? Isso, exatamente. E aí o crescimento e decrescimento é o que a gente viu ontem, né? Então, primeira coisa, olha só. O ponto de máximo dessa função É o 2. é o 2. O ponto de mínimo dessa função, menos 2. O ponto onde ela cresce? O menos 1? De menos 3, ó, que é o eixo X, tá certo? Até o menos 1. E depois, tem outro ponto. O ponto que ela cai? Que ela cresce. Ainda tem outro intervalo. Tem de 2 a 4. 2 a 4. E qual o intervalo onde ela decresce? 2 a 1. Não, de menos 1 a 1. Isso, exatamente. De menos 1 até 1, que para aqui. E aonde ela seria constante?
De 1 a 2, De professor. 2 a 2. De 1 a 2, quer De dizer. 1 a 2, exatamente. E agora, deixa eu apagar aqui para não confundir. Qual seria o domínio dessa função? E aí? O domínio da função, onde o gráfico da função começa no eixo X e é onde ele termina. Então, o domínio seria de menos 3 A4 a 4. E a imagem? seria 2. De menos 2 a 2? Isso, exatamente. Pronto. Então, ó, domínio de menos 3 a 4, intervalo do 4 aberto por causa dessa bolinha aqui, ó, que tá aberta, tá certo? A imagem de menos 2 a 2, o mínimo é menos 2, o máximo é 2, e aí os intervalos, né, que ela cresce, é das raízes, a gente esqueceu de dizer as raízes, ó. As raízes são justamente esse ponto aqui, ó, onde o gráfico intercepta o eixo X. Então, seria menos 2, 0 e 3, tá certo? Que seria justamente esses pontos aqui. Professor, bota só um pouquinho para mim bater o print. Oi, Eudes. Volta um pouquinho para mim bater o print. Voltar um pouquinho? É. E? Aí, professor. Tá. Peraí, só um pouquinho. Pronto, obrigado. Pronto. Aí, aqui a gente já viu, né, as raízes, e depois o intervalo onde ela cresce, né, seria de menos 2. Ah, não, ele pergunta também maior que 0, é? Não sei nem por que eu botei isso. Mas onde ele seria maior que 0, seria menos 2 a 0, de 3 a 4, tá certo? Menor que 0 seria abaixo do eixo X, que seria de 0 a 3, e ali depois de menos 3 até menos 2. Aí, agora o crescimento, decrescimento, eu esqueci de escrever. Então, o crescimento aqui seria de 3 fechado, tá certo? Até o menos 1. E aí, menos 1 aberto ou fechado? Aberto, professora? Por quê? Porque continua, pode ter mais. No caso aqui, esse ponto de crescimento... Porque ele pode... Ai, eu esqueci como... Quando é aberto é porque ele não participa do intervalo. Isso. E no menos 1, ele cresce ou decresce? Ele cresce. Menos 1, na verdade, é o ponto de máximo da função, né? Ele nem cresce nem decresce. Então, ele é o pico, né? Então, a gente pode botar o intervalo aberto. E aonde é o outro crescimento? No 4 Até tem quem? o pico. Aqui, ó, do 4, mas tem aqui também, ó, do 2 até o 4, tá certo? Aí vocês vão me dizer assim, professora, mas usando esse raciocínio aqui, pode botar aberto, tá certo? Usando esse raciocínio, não era para ter botado aberto aqui, não? O ideal seria botar aberto, mas como é que ele botou a bolinha fechada tão claramente para dizer que o gráfico começa aqui, então a gente pode dizer que ele começa a crescer aqui, tá certo? Aqui é como se fosse uma continuação do gráfico, por isso que a gente pode botar aberto ou fechado. E aqui o decrescimento seria de menos 1 até 1, que é esse pontinho que está aqui. Tá bom? Aberto também, pode colocar. Beleza? Pronto. Aí aqui os intervalos. Crescente. Transformação das funções. Gente, o que seria... Eu animei na forma trocada. O que seriam as transformações das funções? A transformação das funções nada mais é do que o que você faz para ela modificar. Por exemplo, uma função linear, né? Uma função linear é uma função do tipo 2x. É uma função que o gráfico passa pela origem.
Só que existem algumas coisas que eu posso fazer com essa função que ela pode modificar o gráfico. Ele pode subir, descer, inclinar mais ou menos. Então, as transformações das funções são modificações que vocês podem fazer na função, e essa modificação, ela tem consequências no formato do gráfico da função. Então, por exemplo, quando vocês tiverem, por exemplo, aqui, ó, um número C qualquer, inteiro positivo, tá certo? E o gráfico for do tipo x mais c, tá certo? Mas o gráfico original fosse x, como eu falei para vocês, isso aqui seria uma função linear. Esse gráfico, ele vai ter um deslocamento. Então, o gráfico estava na origem. Quando eu somo com a constante c, o gráfico vai subir. Se eu subtraísse com c, aí o gráfico ia descer, tá certo? Então, essa função que antes era linear, ela vai modificar e virar, por exemplo, uma função afim. Por isso que a função linear, necessariamente o gráfico passa pela origem, mas a função afim, o gráfico, ele vai passar em outros pontos, que é que a gente chama de B, né? Então, quando eu somar a função a algum número, essa soma vai fazer com que o gráfico suba ou desça, dependendo de como seja o seu sinal. Se eu estiver fazendo um somatório mesmo, né, o número for positivo, então esse gráfico vai subir. Se eu fizer uma subtração, ou seja, o valor de C for negativo, o gráfico vai descer, tá bom? Aí a mesma coisa, se a gente fizer, por exemplo, f de x menos c, né? Então, aqui, ó. Onde o c seria maior que zero do mesmo jeito, tá bom? Então, o valor do gráfico seria o valor em f de x menos c. Ou seja, o gráfico seria deslocado, tá bom? Para cima ou para baixo. Nesse caso aqui, existe uma diferença. Esse x menos c, ele não está fora da função. Como ele não está fora da função, ele vai ter um deslocamento agora para frente ou para trás. Então, vamos recapitular. Ó, eu tenho um gráfico aqui, tá certo? Se eu somar externamente com uma constante, vamos supor que o gráfico está aqui na origem, tá certo? Ele vai fazer esse deslocamento, tá certo? Se eu subtrair de uma constante, ele vai fazer esse deslocamento, ele vai descer, certo? Agora, se eu somar ou subtrair de uma constante dentro do parênteses, ou seja, isso aqui é dentro do valor de x, eu ia substituir isso aqui por x menos c, e não a parte mais externa. Esse gráfico, ao invés de deslocar para cima ou para baixo, ele ia deslocar mais para trás. Então, se for de menos, ele desloca para trás. Se for de mais, ele desloca para frente. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho esse gráfico aqui, ó. A raiz é 2, o ponto de B é menos 1, tá certo? Eu nem sei quem é a função. Mas se eu fizesse assim, f de x igual a x mais b, certo? Uma função aleatória do primeiro grau como essa. E esse gráfico seria o dela. Se eu somasse isso aqui, ó, com 2, essa imagem aqui, ela iria subir 2 pontos. Então, ela iria passar o gráfico por aqui, ó. Menos 1 mais 2 vai dar 1. Então, ele ficaria aqui em cima, tá certo? Ele só ia deslocar verticalmente. Agora, se eu fizesse assim, ó, somasse com o número 2 aqui dentro, então o 2 viria para cá, tá certo? Seria x mais 2. Aí, esse gráfico, ao invés de subir ou descer, a raiz não é 2? A raiz viria para cá, ó. 2 unidades para frente. Então, a nova raiz seria 4. Então, esse gráfico quer fazer isso, tá certo? Então, somou fora do f de x, sobe ou desce. Somou dentro do parêntese do f de x, vai para frente ou vai para trás. Deu para entender? Sim, professor. Pronto. Então, aqui está o resumo, ó, tá vendo? Se eu somo, o gráfico sobe. Se eu subtraio, o gráfico desce, tá bom? Ó, com a constante qualquer. Se eu coloco uma subtração ou uma soma para o gráfico deslocar para a direita ou para a esquerda, eu estou colocando a constante dentro do parêntesezinho, que seria a imagem, tá certo? Então, para a direita e para a esquerda, tá bom? Aqui eu inverti os sinais, ó. Aí, é menos e mais. Pronto.
Esticamento ou reflexão. O que seria o esticamento ou reflexão de um gráfico? O esticamento ou reflexão de um gráfico seria o gráfico que nem é muito parecido com geometria plana, que a gente, quando faz uma figura proporcional, né, a gente não multiplica por uma constante. Por exemplo, se eu tiver aqui um triângulo retângulo, que é o triângulo pitagórico, não sei se vocês lembram dele. 3, 4, 5, certo? 3, 4, 5. Pronto. O que significa o triângulo pitagórico? O triângulo pitagórico é um triângulo original, que a base dele é 3, 4, 5, mas eu posso criar triângulos maiores, que vão sofrer um esticamento, né? Eles vão crescer proporcionalmente. E como é que eu faço isso com esse triângulo? Eu escolho uma constante e multiplico todos os elementos. Então, por exemplo, se eu multiplicar por 5, então aqui seria 15, aqui seria 20 e aqui seria 25. Então, esse triângulo que era pequenininho, ele ficou grandão. A mesma coisa vai acontecer com a função. Se você multiplica com a função por um valor, ele vai fazer um esticamento ou uma modificação, tá certo? Então, justamente essa questão do produto. Então, é isso que ele diz, ó. Se C é maior que 1, né, e eu tenho uma multiplicação de uma constante pela função, tá? O gráfico, ele vai ser esticado por um fator C, na direção vertical, tá certo? Porque a coordenada dele, ele vai ser multiplicado. Então, se a coordenada era 2, ela vira 4, se eu multiplicar pelo número 2. Tudo que fosse aquele valor que está na imagem, ele vai crescer, duplicado ou triplicado, dependendo do valor que eu multiplicar, tá certo? Quando a gente só faz inverter o sinal, aí o gráfico vai ser refletido ou espelhado, tá certo? Então, por exemplo, vamos supor que o gráfico tivesse nessa posição, quando eu multiplico por menos 1, ela faz isso, tá certo? Então, ele vai ser refletido ou espelhado, tá bom? Então, aqui tem um resumozinho para vocês, ó. Eita, pílula, fiz alguma coisa aqui. Gente, não sei nem como é que eu fiz isso. Que massa, ficou essa tela preta, mas eu não sei como eu consegui. Aí, vamos lá, olha só. Se eu multiplicar por um número negativo, ó, o gráfico vai refletir em torno do eixo X. Se eu multiplicar dentro do parêntese, o gráfico vai refletir em torno do eixo Y. O que significa isso? Ó? Vamos supor que a função esteja nessa posição, tá certo? Se eu multiplicar por menos do lado de fora, o gráfico faz isso, certo? Em torno do eixo X. Está aqui o eixo X, ó, ele faz isso, tá certo? Esse movimento. Quando eu multiplico dentro do parêntese, aí eu vou olhar para o eixo Y. Aí o gráfico vai fazer esse movimento. Certo? Então, se eu multiplico fora, tá aqui o eixo X, ele faz isso ou isso. Se eu multiplico dentro, aí o gráfico vai fazer isso ou isso. Tá bom? Se eu multiplico por uma constante, aí o gráfico vai esticar, né, verticalmente. Então, toda a sua imagem vai ser multiplicada por essa constante. Se eu dividir por essa constante, aí é lógico, né? Se eu multiplico, ele estica. Se eu dividir, ele vai encurtar, né? Ele vai ficar comprimido nessa razão. Se eu multiplicar, isso aqui é meio que decoreba, tá bom, gente? Se eu multiplicar agora dentro do parêntese, aí ele vai comprimir ou esticar na horizontal. Então, vamos lá. Eu tenho um gráficozinho assim, né? Pequenininho. Se eu multiplico do lado de fora, ele vai ficar esticadão. Aí, se eu multiplico dentro, ele estava assim, ele vai ficar assim ou assim, certo? Como se fosse uma esponjazinha, né? E aí, é a mesma coisa aqui, né? Se eu dividir pela constante, ele vai esticar horizontalmente. Aqui está o resumo, ó, tá vendo? Ó? Tem a função f de x menos f de x. Ele vai rotacionar em torno do eixo x ou do eixo y? O que vocês acham? Vê se vocês decoraram. E aí? Ele vai fazer isso ou isso? O de Y. É negativo? Horizontalmente, ó. Tá vendo? Porque eu multipliquei fora. Então, esse gráfico que estava aqui, ele emborcou em torno do eixo X, tá certo? E aqui, ó, tá dentro do parêntese. E agora, o que vai acontecer com ele?
Ele vai para o eixo Y, quando voltar para o eixo Y. Pronto, tá vendo? Então, ele estava assim, fez puf, tá bom? Então, isso é o que a gente chama de reflexão, tá bom? Pronto. Então, deu para entender agora, né? Aquele resumo daquela tabela feia é basicamente isso. Aí, o que acontece? Se eu multiplicar por um número diferente de menos 1, por exemplo, por 2, esse gráfico aqui, ele ia dar uma... Tipo isso, ia esticar mais, sabe? E se eu diminuir, se eu botasse por uma fração, ele ia ficar mais espremidinho, tá bom? E se eu multiplicar por uma constante negativa, ele vai fazer as duas coisas. Ele tanto reflete, como ele vai comprimir ou esticar, tá certo? Deu para entender, né? Vamos para a bendita função inversa agora, né? Posso seguir, né, gente? Se estiver indo muito rápido, vocês falem. Pronto. Função inversa, né? Uma coisa que é muito importante que vocês devem saber é que nem toda função possui inversa. Na verdade... Para ela ser inversa, professora, tem que ser bijetora, né? Em alguns casos. Isso. Para ter certeza que tem inversa, ela tem que ser bijetora, né? Porque, assim, existe relação inversa, tá certo? Existem algumas relações inversas. Mas o mais certo é que a função seja bijetora, porque qualquer forma que vá, ela sempre vai ter uma imagem invertida. Então, normalmente a gente diz que nem toda função vai ter inversa, né? Só as injetoras, mas a gente tem que ter cuidado que não necessariamente toda função injetora ela vai ter inversa, que é como você falou, exatamente. O ideal é que a função seja bijetora, que eu digo já. Então, assim, quando a gente tiver uma correspondência inversa, né, eu vou ter sempre essa troca dos pares ordenados. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Por exemplo, essa função, ela é uma função no formato que está, mas ela possui inversa? Se, ó, na função inversa, quem é x vira y e quem é y vira x? Primeira pergunta, ela é bijetora? Não, professor. Não, ela não é bijetora, tá certo? Então, como ela não é bijetora, ela não vai ter inversa. Porque o que acontece? Se quem é x vira y e quem é y vira x, isso aqui, que é a imagem, na função inversa vai virar domínio. E a função inversa, ela não admite um domínio, desculpa, a função normal, né, que a gente conhece, ela não admite essa regra aqui, né? Isso acontecer. Então, nesse caso, essa função, ela não admite inversa. Aí vocês vão dizer assim, professor, existe algum caso que a função injetora, ela admite inversa? Sim. Se, por exemplo, não tivesse essa seta aqui, tá certo? E mesmo sendo essa sobra aqui, eu definisse o domínio. Eu fixasse, olha, calcule a inversa assumindo os valores do domínio A e B. Então, apesar daqui na função comum, né, a função simples, normal, original, a imagem seja A, B e C, ele vai pedir para você assumir que o domínio da imagem seria A e B. Então, se fosse A e B, aí você poderia sim ter uma função inversa, tá bom? Então, pode ser que uma função injetora, se você fixar o domínio dela, da inversa dela, ela tenha sim uma inversa. Agora, bijetora não, ela qualquer que seja o domínio dessa função bijetora, ela sempre vai ter inversa. Agora, as injetoras têm que fixar o domínio. Pronto. Então, aqui, né, a relação aqui, ela é uma relação, ela não vai ter uma inversa, porque ela não vai ter uma relação bionívoca. O que seria uma relação bionívoca? É que quando você vai e volta, vai dar a mesma coisa, né? Eu tanto invertendo o domínio com a imagem, ó, por exemplo, aqui. A, B, C, 1, 2, 3. Se eu fizer a inversa aqui, a função comum, ó, é uma função. Se eu fizer a inversa dela será assim, ó. Continua tendo a relação bionívoca, ó. Tanto faz indo como voltando e ela continua sendo função. Agora, por exemplo, se fosse assim e tivesse o 5 aqui, tá?
Aí, para isso aqui ser uma função, ter uma função inversa, vocês tinham que dizer assim, calcule a inversa dessa função para x pertencente a 1, 2 e 3. Pronto. Retirei o 5, então quando eu fizer a inversa vai ser função, do mesmo jeito. Essa é a diferença da função injetora. Pronto. Aqui esse exemplozinho, ó. Aqui eu tenho uma função normal, y igual a x ao cubo, mais 1. Aí, para calcular a função inversa, nada mais é aqui desse lado, aqui o que ele fez? Ele representou x, né? Igual a raiz cúbica de y menos 1. Ele passou esse 1 para cá, ficou assim, né? Menos 1 mais y, e calculou a raiz cúbica disso aqui. Isso aqui seria a função inversa. Algumas pessoas costumam fazer assim, elas resolvem a função inversa só isolando o y e depois troca o x pelo y no final. Outras preferem trocar o x pelo y no início e depois isolar o y. Qual é o mais fácil? Na verdade, vocês vão escolher, vocês vão dizer, olha, eu me sinto mais confortável isolando o y, como está aqui, ó, ele isolou o y, e depois ele vai chamar a função y de x, e isso aqui de f de x. Então, o correto de chamar essa função inversa seria isso aqui, f a menos 1 de x, né? E aqui seria a função inversa, raiz cúbica de x menos 1, fazer a troca no final. E aí é uma escolha bem pessoal. Eu prefiro fazer a inversão antes, para depois não esquecer. Porque às vezes a gente não faz a inversão e esquece. Então, o ideal é fazer a inversão antes. Tá? Pronto. Aí aqui, olha só. A função x ao quadrado tem inversa, né? Como é que vocês calculam se uma função tem inversa se for do gráfico, né? Olhando para o gráfico dela. Lembra que para fazer o gráfico, para a gente saber se a função era injetora, a gente tinha que traçar uma reta horizontal, né? Para traçar a reta horizontal, se ela tocasse em 2 pontos, a função era injetora, né? Então, para vocês saberem se a função é inversa, necessariamente vocês têm que fazer esse teste da reta horizontal. Se o gráfico tocar em 2 pontos, ela não admite inversa, tá bom? Existe possibilidade da função do segundo grau ter função inversa? Alguém consegue pensar? Lembra que eu disse a vocês que a função injetora... Não, porque ela toca em dois pontos no eixo X, não? Tem 2 pontos para esse domínio que eu dei, reais, né? Lembra que eu disse a vocês que a função injetora existe alguns casos que eu posso calcular a inversa se eu fixar o domínio? Apesar dessa função aí, ela não ser injetora, ela não é injetora, tem como eu fazer uma manipulação nela e pedir para ter uma inversa da função de segundo grau? Mudar o enunciado dela para que eu possa ter uma função de segundo grau? Se caso tiver um domínio, como a senhora falou? E como deveria ser o domínio para que essa função tivesse inversa? Tem 2 opções de domínio. Um deles seria os reais. Até quem? Do menos infinito ao mais infinito. Do 0 a menos infinito e depois de mais perfeito. Porque, por exemplo, se eu fosse calcular essa função inversa aqui, gente, o que a gente ia fazer? Eu vou fazer a troca antes, tá bom? A função f de x, né, igual a x ao quadrado, eu vou trocar o x pelo y. Então, aqui é x e aqui seria o y ao quadrado, né? O que a gente faria quando a gente tem a equação de segundo grau? Opa, y seria igual a mais ou menos a raiz de x, não é isso? Pronto. Que é justamente o que acontece aqui. Então, eu posso dizer que essa função tem uma inversa, que seria essa, para esse intervalo aqui, ó, que seria de 0 até mais infinito. E poderia ter essa outra inversa de 0 a menos infinito. Opa, domínio.
Pronto. Aí vocês poderiam, sim, calcular a inversa dessa função. Então, tudo vai depender do domínio. Essa função, do jeito que está aqui, só esse enunciado, ela não tem inversa. Mas se eu dissesse, calcule a inversa da função f de x igual a x ao quadrado para o domínio de 0 ao infinito, aí essa seria a inversa. Outro enunciado, calcule a inversa da função f de x igual a x ao quadrado para o domínio de 0 a menos infinito, aí essa seria a inversa. Deu para entender? Mas se não tiver nada delimitado, pronto, se não tiver nada falando, vocês vão dizer, não tem inversa, tá bom? Não tem inversa. Pronto. Aí, quais são os passos para determinar a função inversa, né? Primeiro, a gente chama a função y igual a f de x, né? Depois, vocês vão tentar resolver essa equação isolando os termos, que é o primeiro passo que eu disse a vocês, né? Vocês podem isolar o y para ficar em função de x e depois fazer a troca. Eu prefiro isolar, fazer a troca antes e depois fazer o isolamento. A representação sempre vai ser essa aqui. Ou f menos 1 ou y menos 1, tá certo? Mas aí vocês vão dizer que isso realmente é a função inversa, tá bom? Então, pronto. Nesse caso aqui, ó, calcule a inversa de x ao cubo mais 2. Aí, ó, essa função, para quem não lembra, ela é uma função cúbica, ela é mais ou menos assim, certo? Então, ela tem inversa assim, ó. Fazendo o teste da horizontal, ela tem inversa. Aí, ó, fazendo a troca antes, seria assim. X igual a y ao cubo mais 2. X menos 2 igual a y ao cubo. Então, y seria a raiz cúbica de x menos 2. Aí, isso é a inversa. A outra forma é essa aqui, ó. Aí, vocês vão me dizer agora. Vou chamar de y, tá? Que fica melhor de visualizar. Eu não mexi em nada, tá? Aí, ó, y menos 2 igual a x ao cubo. Raiz cúbica de y menos 2 igual a x. Aí vem aqui e troca. X menos 2 e y menos 1. Qual que vocês preferem? Trocar antes ou depois? Trocar antes. Não é? Porque, eu juro a você, quando você está cansado, fazendo um monte de questão, chega um momento que você termina e chega aqui. Aí esquece de fazer esse passo. Aí você não deu a inversa completa, né? O cálculo da inversa é em função de y e não de x. Eu acho mais fácil fazer assim. Até porque a gente está mais acostumado a isolar o y, né? Então fica bem mais fácil. Pronto. Aqui, ó, que é o gráfico da função logarítmica, né? A função inversa da função exponencial é a logarítmica, ela é o espelho, ó, tá vendo? Ela é espelhada. E aí nós acabamos. Deixa eu... Antes de... Professora, eu tenho esse gráfico aí no caderno. Tem? Aí tenho. Aí ele toca no eixo X no 1, no 4 e no 8. É mesmo? E no eixo Y no 1, no 4 e no 8. Mas você tem ele e a sua inversa, né? Sim, aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Peraí que eu não tô vendo ainda você, não. Vá. Ó. Eita, pílula, que... Ops, saiu aqui. Coincidência danada, viu? Pronto, é exatamente esse. Tô vendo. Tu tava fazendo hoje, era, Rodrigo? Não, eu tava estudando essa semana. Sim, tava estudando, né? Eu vou logo adicionar aqui o slide. E aí eu já tiro a dúvida com vocês do que tá faltando. Eu vou deletar essa de função composta, tá certo, pessoal? Porque ela tá completa agora. Opa! Então, aqui tá a função composta, função par, função ímpar, crescimento, decrescimento e inversa.
Pessoal, o que falta de PowerPoint aqui? Era só a introdução do conceito, domínio e essa aqui? Deixa eu ver se tinha outra aqui, para eu tirar a dúvida com vocês. Não, acho que era só a função composta, não era? Isso aqui é a lista. Não, é aquele PDF que eu fiz agora. Tinha mais alguma? Não, né? Não, né? Pronto. Aí vamos para as questões. Aqui, cadê a listinha de inversa que eu fiz para vocês? Não é essa. Acho que é essa aqui. A senhora já colocou a função inversa, a lista de exercícios? Vou olhar agora. Não, vou colocar aqui. Peraí, deixa eu converter para... Tem problema de deixar sem ser PDF, não, né? Se vocês quiserem, eu converto para PDF Não. depois. Pronto, então, tá aqui a de função inversa. Não, essa que eu vou resolver agora, não vou botar ela. Função par e função ímpar, eu acho que eu não botei essa. Botei agora. Aí... Função composta, tá aqui. Função inversa, essa que eu vou responder agora. Essa outra da inversa. E... Deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que só. Função, introdução ao conceito de função. Acho que essa aqui eu não tinha botado. Pronto. Pronto, foi. Essa aqui eu vou responder agora, tá certo? Aí eu ponho já. Acho que não expira, não. Vamos lá. Ó, primeira questãozinha, tá bom? Sobre função inversa. Tá bom, né? O tamanho? Tá bom. Tá legível, né? Pronto. Ó, aqui ele definiu a função de 0 a 5 do domínio e de 0 a 2, tá certo? E disse que ela é bijetora. Aí ele deu o gráfico. Deixa eu tentar crescer um pouquinho aqui, ó. Melhorou, né? Deu o gráfico, ó. Ele está dizendo aqui que esse gráfico é de 0 a 5 no domínio e de 0 a 2. Aí ele pergunta aqui, ó. Qual desses gráficos melhor representa a função inversa? Vou aumentando aqui os gráficos para vocês verem melhor. Que letra vocês acham que é? Letra A, professora. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Certeza? Não, a letra C. Por quê? É a letra C, professora. Porque no eixo X vai do 5 a 2. E a inversa vai de 2 a 5. Isso, exatamente. Ó, o eixo X aqui... Aí na letra A só mudaria o traço em que o gráfico está, mas a ordem ficaria a mesma, porque o 5 está no eixo X e o 2 no eixo Y. Por que não é a letra D? A letra D? Porque o gráfico é uma reta subindo. Isso, exatamente. Então, como aqui é uma reta, esse gráfico é de função linear, é um outro gráfico qualquer. Então, aqui, a única coisa que ele fez foi emborcar a função, mas ele não calculou a inversa. Na função inversa, quem é x vira y, quem é y vira x. Então, ó, o y aqui é de 0 a 2. Então, o x daqui tem que ser de 0 a 2. O x aqui vai ser de 0 a 5. Então, o y daqui vai ser de 0 a 5. E o gráfico, ele fez justamente, né, a emborcadazinha dele, ó. Ele espelhou, né, a sua inversa. Então, por que não seria a letra B?
E aí, Rodrigo, por que não seria a letra B? Porque vai crescendo, professor. Ela é crescente. E ela quer a inversa. E a letra C, ela começa crescente e vai decaindo. Isso, exatamente, tá bom? Daria certo assim? Isso, exatamente. Então, a letra C, é exatamente isso. Pronto. Próxima questão. Deixa eu subir um pouquinho aqui, que ela desceu. Ele deu a função f de x igual. Só aumenta mais um pouquinho, por favor. Aumentar mais a letra ou. Deixa eu aumentar a letra. Melhorou o tamanho? Deixa eu ver. Quer que eu dê mais um? Nossa. Ó. Melhorou? Isso. Ficou bom, né? Pronto. Aí, olha só. Ficou. Aqui desconfigurou aqui. Mas aqui é uma setinha, tá bom? Ó, f de x igual a 2x menos 1, a função f, e ele quer que calcule a função inversa. Então, aqui é só a gente fazer a troca, tá? Vou fazer a troca antes. Então, ó, quem é y vira x, e quem é x vira o y da função. Aí, menos 1. Agora é só isolar o f de x. Então, ficaria x mais 1 igual a 2f de x. Então, f da inversa vai ser igual a x mais 1 sobre 2. Acabou. Letra B. Facinho? Facinho, né? Próxima. Questão 3. Vamos lá. Não vou fazer, hein? Se f de menos 1 é a função inversa de f de x, qual o valor de f menos 1 de 2? O que a gente vai fazer agora? Onde tem o X, coloco 2? Não. Porque se você, onde tem x, colocar o 2, você está calculando o f de 2. E aquele que é o f da inversa de 2. Tem duas formas de resolver, basicamente. Faz a inversa, depois substitui? Isso é uma forma. Qual é a outra? Estou reescrevendo ela aqui. E aí? Ninguém? Vou fazer inverso e depois substituir e digo a segunda forma. Olha só. Quem é x vira y e quem é y vira x. Certo? Aí vai ficar x menos 3 igual a 2f de x. Então, 2 vezes f de x... Precisava disso não. Então, f de x da inversa vai ser igual a x menos 3 sobre 2, tá certo? Aí, Dá 1/2, né, prof? Menos 1/2. isso. Aí o f da E vai inversa... substituir o x agora por 2, né? Isso, exatamente. Vai ficar 2 menos 3 sobre 2, que vai dar menos 1/2, tá bom? A segunda forma de vocês fazerem, mas essa segunda forma só vale porque ele está pedindo o valor numérico, tá certo? É vocês fazerem direto. Se vocês sabem que na função inversa, quem é y vira x e quem é x vira y, e aqui ele está pedindo o f de x, que o 2 seria x, aí, eu acho que foi Célia que falou, não foi? De substituir o 2 por x? Foi.
Pronto. Quando ele estiver pedindo a substituição na inversa, ao invés de vocês substituírem no x, vocês vão substituir no y, porque é na inversa. Então, não precisa fazer a inversa e depois a substituição para achar a resposta. Mas essa regra só vale se for pedido valor numérico. Então, ficaria assim, ó. 2 igual a 2x mais 3. Então, 2 menos 3 é igual a 2x, menos 1 igual a 2x, x igual a menos 1/2. Pronto, acabou. Só que o x é quem? O y da função inversa. Pronto, acabou. Tá certo? Então, vocês têm essa alternativa. Ou faz a primeira forma, que é a inversa, e substitui, ou vocês substituem direto, mas tem que ter cuidado para não confundir. Ao invés de substituir no x da função, vocês vão substituir no f de x. E o x que vai achar aqui, na verdade, vocês estão achando o y, tá bom? Qual que vocês acharam mais fácil? Oi. Aí esse 2x menos 3 é o que é menos 3, é o que representa o y, né? Esse é o valor, é o y. Esse x que está aqui seria o y. Que vem Desse para cá, 2x. Isso, Desse 2x, né? É, porque o f de x não vira x e o x vira o f de x, então isso aqui você entende como sendo o f de x. Certo. Entendeu? Entendi. Pronto. Entendi. Qual que vocês acham mais fácil? A segunda, professor. Primeira forma. Eita, dilema aí, primeira e segunda, né? Eu acho mais fácil essa, pela rapidez, mas essa aqui pela segurança. A primeira forma, né? Ela é mais segura, você tem menos risco de esquecer alguma coisa. Sim. Mas a segunda é bem mais rápida, né? Aí vocês fazem quando ele pedir o valor numérico, não precisa calcular realmente a função. Pronto. Próxima. Ele deu f de x, tá? 2x mais 1, e g de x igual a menos x ao quadrado menos x. Aí ele diz assim, aqui é uma mistura, tá bom? F de g de menos 1 menos f da inversa de menos 5. E agora? O que a gente vai fazer? Resolve logo essa composta. F de G de... Isso, f de g de menos 1. Vocês querem que eu já faça substituindo ou não? Primeiro f de g de x. E depois faz o g de 1. De menos F de 1. G de x. Pronto. Aí, ó, vai ficar assim, 2 vezes. Aí coloca o g de x, ó. X ao quadrado menos x mais 1. Então, f de g de x vai ser igual, ó, 2x ao quadrado e 2 vezes x menos 2x mais 1. Então, o f de g de menos 1 vai ser igual a 2 vezes menos 1 ao quadrado menos 2 vezes menos 1. Aí, mais 1. Então, f de g de menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 1 dá 2. Mais 1, tudo isso vai dar 5. E agora? Agora faz a inversa. Pronto. Vocês querem que eu siga que passo? Fazendo só a troca direta lá em cima ou calcule a inversa e depois substituir? Calcular e depois substituir. Tá. Então, vamos lá. Vem para cá, ó, que é a inversa. Quem é y vira x e quem é x vira y. Então, fica 2f de x mais 1. Aí, aqui vai ficar x menos 1 igual a 2f de x. Então, a inversa vai ser igual a x menos 1 sobre 2, tá?
Pronto, agora é só substituir por menos 5. Vai ficar menos 5, menos 1, sobre 2. Aí, f menos 1 de menos 5 vai ser menos 6 dividido por 2, menos 3. Agora é só vir para cá, ó. F de g de menos 1 vai ser 5, que é o que a gente fez aqui. Menos o f da inversa de menos 5, que é menos 3. Então, fica assim, ó. Tá? Aí vai ficar 5, menos com menos, mais 3. Resposta, letra D, 8. O que vocês acharam dessa questão? Gostei. Não é legal ela? É, porque tanto fez a composta, para quem estava com dúvida, quanto a inversa ao mesmo tempo. É, exatamente. Juntou as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, deixa eu subir de novo aqui. Depois que eu cresci a letra, aí bagunçou tudo. Pronto. Pronto. Era essa, eu já fiz? Eita, esqueci de apagar o gabarito aqui. Pronto. Dada a função f de r em r, ó, bijetora, definida. Por que ele fica o tempo todo falando que é bijetora, gente? Porque só é inversa se for bijetora. Isso. Definida por f de x igual a x ao cubo mais 1, calcule a sua inversa. Essa daí foi aquela que eu fiz no slide, né? Que é a raiz cúbica, né? De x menos 1. Mas vamos lá. Aqui, opa! Está errada, viu? Porque esse x ao cubo aqui não tem, não. Tava na letra C, né? Não tem, não. Ó, aqui vai ficar assim. Quem é y vira x. E quem é x vira y. Pronto. Aí ficaria x menos 1. Essa questão está com erro. X menos 1. Ah, não, mas tem o NDA aqui. X menos 1 igual a f de x ao cubo. Então, teríamos raiz cúbica de x menos 1. Essa seria a função inversa. Então, resposta letra E, na verdade. O gabarito estava até errado. Pessoal, eu ia fazer uma pergunta aqui sobre isso. Qual era a pergunta que eu ia fazer? Sim, qual é a diferença disso para isso? Tem diferença? Esse cubo que eu escrevi aqui está errado. É aqui. Tem diferença? Se sim, qual é a diferença? Qual, professora, a diferença de f a 3 e de x a 3? Isso, do f a 3 com o 3 na potência do f e do x ao 3. Dentro do parênteses. Seria porque só tá elevando ele, enquanto tá fora tá elevando os dois? Isso. Dessa forma aqui, que está aqui, se a gente for olhar para essa função aqui, vocês teriam isso aqui, ó. X ao cubo mais 1 elevado ao cubo, certo? É essa forma. Essa forma que está aqui, Oi? Então significa que a gente está potencializando toda a função. Isso, E exatamente. no outro caso, a gente está potencializando só um elemento. Isso, perfeito. Aí, quando eu fosse substituir nessa função, ficaria assim, ó. X ao cubo, porque é só o elemento x que está ao cubo. Então, tem diferença sim, tá bom? Isso aqui seria aquele produto notável, né? O cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, aquele produto notável gigante. Pronto, então, tem diferença sim, tá bom? Próxima.
Função inversa de 2x menos 1 sobre x menos 3, tá? Vamos fazer a troca de novo, ó. Quem é y, vira x. Quem é x, vira y. Então, fica 2f de x menos 1. Se vocês não se sentirem confortáveis em usar o f de x, pode ficar usando o y, mesmo que o enunciado venha com f, tá bom? É só questão de Era o nomenclatura. que eu ia perguntar agora. Porque tem gente que não gosta, não fica confortável, não acha legal. Aí pode substituir por y, porque f de x e y é a mesma coisa, é só questão de nomenclatura. Então, não faz diferença. Aí, ó, aqui vocês têm que fazer o seguinte, meio pelos extremos, tá? Quer que eu substitua por y, para não confundir nessa questão, já que eu vou ter que fazer uma Por multiplicação? favor, faz isso. Tá. Então, ó, vou fazer aqui x, aí, ó, 2y menos 1 sobre y menos 3, certo? Agora eu vou fazer a multiplicação cruzada. Aí aqui vai ficar assim, ó, y vezes x igual a 2y menos 1, tá? Aí, ó, como eu tenho que isolar o y, eu vou ter que passar o 2y para cá. Então, vai ficar yx menos 2y igual a menos 1. Coloco o x em evidência aqui. Desculpa, o y em evidência aqui. Aí vai ficar y vezes x menos 2, tá bom? Igual a menos 1. Aí... Eita, gente, eu escrevi uma coisa errada. Não sei porque eu botei um aqui, não. Aqui é um 3. Ninguém falou Faltou. nada. Eu ia dizer que Ninguém disse nada, todo mundo caladinho. Pronto. Ela tá com fome. Viu? Ai, peraí, deixa eu ver se eu não esqueci ninguém aqui, então, viu? De novo. Tá tudo errado, gente. o 3 é na primeira, né? É xy menos 3x, né? Exatamente. Tá tudo errado. A fome tá grande, viu? Ó, então vamos trocar de novo. X, 2y menos 1 e y menos 3. Aí meio pelos extremos. X e y igual a zero valor. Menos 3x. Pronto. Igual a 2y e vocês tudo caladinho. Aí, ó, vou passar o y para cá. Só esperando eu fazer errado, né? Aí, ó, 2y. O menos 1 permanece e o 3 eu vou passar somando. Pronto. Agora eu ponho o y em evidência, ó. xy dividido por y, resta o x. 2y dividido por y, resta o 2. Repete. Tá? E aí vai ficar, ó, y, a inversa, né? Vai ser igual a menos 1 mais 3x igual a x menos 2. Pronto. Tá bom? A única diferença aqui é que ele trocou a posição aqui do numerador, mas dá no mesmo, tá bom? Então, essa é a função inversa. Acho que esse é um dos casos comuns, mas que são os mais chatinhos de se fazer da inversa, porque pode se emocionar que nem eu me emocionei aqui, esqueci de multiplicar o 3, aí erra tudo, né? Então, tem que ter cuidado só com essa multiplicaçãozinha aqui do denominador. Querem que repita? E ela só continua se ele pedisse numérico, né? Ou botasse algum número para substituir. Isso. Se tivesse pedido a inversa de f de 2, aí se substituiria e continuaria. Se não, para aí. Tudo bem até aqui? O 3x não era para estar na frente do menos 1, não? É porque tanto faz. Aqui tanto faz essa ordem. Eu Não, deixei... No enunciado aqui nas alternativas, ele está na frente. Eu deixei assim, só porque o menos 1 já estava aqui, eu não quis mexer com ele. Mas tanto faz você escrever assim como assim. Dá no mesmo. No caso, a alternativa está dessa forma, ele trocou a posição. É só porque o menos 1 estava aqui, do lado direito, né? Eu só fiz permanecer com ele. E o 3 foi que eu mudei de lado. Aí, por isso que eu deixei do outro lado. Mas faça assim, 3x menos 1, pode fazer. Continuando, né? Próxima.
Menino, desconfigurou tudo. Pronto. Deixa eu apagar aqui. Ó, aqui ele definiu, ó, reais menos menos o número 1/3, né? Por quê? Porque ela só admite inversa se você definir esse domínio. Porque se você for calcular a inversa aqui, provavelmente ela não vai ter imagem se o x for igual a 1/3 na inversa, né? E também na normal aqui, ela não vai ser bijetora. Então, por isso que ele definiu o domínio aqui, tá bom? Aí, se F admite inversa, então o conjunto B é, né? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o domínio da função inversa, tá? Então, vamos fazer a inversa. Quem é x vira y. Deixa eu escrever de novo. Pronto. Quem é x vira y, quem é y vira x. Então, f de x vai ser x. Vocês querem que eu fique escrevendo na forma de y? Sim, Fica melhor? professor. Por favor. Tá. Fica menos bugado. Fica mesmo, né? Aí, olha só. X vai ser igual a y dividido por 3y menos 1. Agora, faz o meio pelos extremos. 3xy menos x. Igual a y. Agora, eu vou isolar o y. Então, vai ficar 3xy menos y igual a x. Ó, tá? Agora, eu vou pôr o y em evidência. Vai ficar 3x menos 1. Tá? Ó, 3xy dividido por y, 3x. Y dividido por y, 1. Aí, repete. Então, a função inversa é igual a x dividido por 3x menos 1. Pronto. Qual é o domínio dessa função? Sabendo que ela tem inversa. Qual é a restrição que tem aí? É numerador ou denominador? Denominador. Ele tem que ser o quê? Diferente de 1/3. Isso. Porque como o denominador tem que ser diferente de zero, né? Então, 3x menos 1, ele tem que ser diferente de zero. 3x vai ser diferente de 1. X diferente de 1/3. Então, para que essa função admita inversa, o domínio dela tem que ser definido nos reais, exceto o 1/3. Tá aqui, tá bom? Resposta letra C, tá bom? O que seria essa letra B? Qual o significado dessa letra B? Reais com asteriscozinho. É reais sem o zero, né? Menos o zero, né? Os reais sem o zero. Reais sem o zero, tá certo? E aqui, no caso, o que tem que ser diferente de zero é o denominador inteiro, e não a função, né? Pronto. Próxima. Se estiver indo muito rápido, vocês avisem, viu? Pronto. A função f é tal que f de 5x mais 3 é igual a x, sendo f de menos 1 a inversa de f, qual é o valor de f menos 1? E aí? Aí faz primeira composta, né? Essa é uma função composta? É? Por quê? Não, tô perguntando se é. É sim, é sim, porque, ó, quando ele diz que é f de 5x mais 3, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, que eu tenho aqui g de x igual a 5x mais 3, certo? Calcule o f de g de x, só que ao invés de escrever f de g de x, calcule o f de 5x mais 3.
Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Que g de x é 5x mais 3. E que f de g de x é igual a x. Lembra do caso da composta? Quem lembra? Esse é o caso 1 ou o caso 2? Acho que é um. O 1, ele dava a sozinha, era de fora. E a composta. O 2, a que ele dava sozinha era de dentro. E a composta. Quem lembra do macetezinho que a gente tinha que fazer no caso 2? Cadê João, que respondeu a questão na aula passada? E aí? Ninguém? Se eu botasse como desafio valendo ponto hoje, estava todo mundo me falando, né? A resposta? Eu não estava na aula passada, professora, eu não pude assistir. Tá perdoada. E aí? Ninguém? Para quem não lembra, o caso 2 da função composta era assim, ele dava a função g de x, certo? E a gente poderia chamar a função g de x de uma incógnita. Incógnita. Já apareceu. Chamava de uma incógnita. Então, quando a gente chama de uma incógnitazinha, a gente isolava o x. Aí ficava assim, ó. T menos 3 igual a 5x. Aí eu teria que x ia ser igual a t menos 3 sobre 5. Só que quem é t? É a função g de x. Então, a gente teria que o f de t, nesse caso, seria isso aqui, né? Ó, a substituição. T menos 3 sobre 5. Cheguei na função f. Agora, a gente vai calcular a inversa. Essa questão é linda. Olha, sabe o que é mais linda nela? É que é enunciada de uma linha, né? Mas ela não é tão simples de se ver a solução. É parecido com aquelas questões do Ita, né? Que ele diz assim, calcule, e aí a casa caiu, né? Para a pessoa sair do canto. É uma questão muito bonita. Então, ó, aqui é só calcular a inversa. Quem é x, vira y, e quem é y, vira x. Então, aqui vai ficar x igual a y menos 3 sobre 5. Multiplica meio pelos extremos, 5x vai ser igual a y menos 3. Então, 5x mais 3 é igual a inversa. Resposta, letra C. Eu já ia marcando aqui a letra A, mas é 5x mais 3. Querem que repita? Não? Sim. Sim? Pronto. Repita. Pronto. Então, o que essa questão fez? Ela não deu separadinha, bonitinho assim, olha, sabendo que f de g de x é x, e o g de x é 5x mais 3, calcule a inversa de f. Não, ele deu a função composta já substituindo a expressão. Então, você fica sem saber o que fazer com essa expressão que está aqui. Mas isso aqui é uma função composta, só que não escrita da forma comum, que é essa aqui, que a gente está acostumado. Então, vocês, quando tiverem a função composta, vocês têm que ter dois casos. Um é quando ele dá a função de fora e a sua inversa de fora, tá certo? Então, ele daria f e pede a f de g. E o caso 2, que ele dá a função de dentro e a composta com a de fora. Quando isso acontecer, que ele der a de dentro, o que vocês fazem? Vocês vão pegar a função de dentro e chamar de uma incógnita. Eu escolho o t porque eu gosto do t. Aí, quando eu substituir o g por t, eu vou isolar o x. Aí você diz assim, para que isolar o x? Porque a única forma dela aparecer, ó,
de eu poder fazer uma equivalência na função composta, já que eu não posso fazer nada aqui desse lado, né? Aí, o que eu fiz? Chamei de t, ficou 5x mais 3, então seria t menos 3 igual a 5x, x seria igual a t menos 3 sobre 5, eu passei dividindo. Aí, eu vim para a função composta que ele deu na questão, que ele disse que f de g de x é x, e no lugar de x, eu substituí a expressão que equivale ao x. Então, ficou f de t igual a t menos 3 sobre 5. Então, x é o f de t, porque eu estou fazendo agora a inversa, tá? Aqui é o cálculo da inversa, tá? Então, eu substituí o f por y e o y pelo x, tá certo? Quem é t aqui, na verdade, é o x. Aí, fazendo a troca, né, fiz o meio pelos extremos, então ficou 5x igual a y menos 3. Passando 3 para o outro lado, 5x mais 3 é a função inversa. Se ele tivesse pedido alguma coisa desse tipo, aí vocês iam vir aqui e fazer 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. E aí marcaria. Deu para entender? Querem que Eu entendi. Deu, né? Pronto. Vixe, foi a conta certinha, Sim, gente. professora. Pronto. Chegamos Embora eu ao... não escutei nada, ficou tudo embolado aqui. Por quê? Não escutou? A internet Congelou? caiu. Congelou, pô. Mas para todo mundo congelou ou só para... Não, senhora. Pra Aqui mim tava também, tranquilo. mas eu acho que foi a minha internet. Em algumas regiões acontece isso. Vixe. Servidores Foi também. a Mas minha tá internet tranquilo, também. professora. Mas se quiser eu repito novamente. A gente pode voltar depois. Não. Tá certo. Parou umas duas vezes já. Eu entendo só pela resolução da questão. Tá. Deixa eu botar essa questão também. Oxe, por que tá saindo assim? O PDF ficou esquisito. Eu vou colocar no Word, tá bom? Essa resposta, porque no PDF tá mal assombrado. Função inversa. Pronto. Foi. Eu vou olhar depois, pessoal, acho que foi. Eu vou olhar depois a ementa de vocês, mas eu tenho quase certeza que essa parte introdutória estava do mesmo jeito, é? Ah, meu Deus. Deixa eu ver se eu estou sem um cabo aqui, porque normalmente quando eu estou sem um cabo de rede, a internet fica... Não, está no cabo. Eu vou olhar na ementa de vocês se essa parte introdutória já passou, tá certo? Porque eu tenho quase certeza que sim. Aí, se a gente tiver terminado, a gente vai entrar agora na parte das funções comuns, né? A função do primeiro grau, essa parte mais para frente, tá bom? Não travou nada, né, Geisa? Se vocês sentirem necessidade de fazer mais questões desse conteúdo, aí a próxima aula a gente faz. Aí vocês têm que me avisar para eu fazer outra lista de Eu exercícios. sinto. Sinte? De que Também. conteúdo? Por favor, necessitamos, professor. De Eu que acho que conteúdo? se desse uma revisão do conteúdo geral, já que a gente já vai partir para outra. Pronto. Então, vou fazer uma lista que junte todos os conteúdos. Aí a gente faz uma revisão desses conteúdos tudinho e eu boto a prova. Tá certo? Aí eu libero a prova para vocês, que aí a gente finaliza essa. Eu tinha pensado em fazer a divisão para vocês em 2 provas, mas o que vocês acham de fazer uma prova única com todo esse conteúdo? Só vai maneirando nas questões. Vai ser parecido com a revisão. Por mim, Tá todo bom, jeito vai ter que fazer. Vamos Que confiar, vai ter vamos que fazer. confiar. A diferença é que vai ser a diferença é que seria parcelado, né? 2 É provas. melhor mas pagar de uma vez, né? paga logo essa dívida de Dá uma vez ruim, só. seja de uma vez só. Prefiro uma só mesmo. Pronto. Eu faço Parcelado é uma só. complicado, professor. Vai que a fatura é Não vem pesada. com juros. Porque assim, como vai ser uma só, o que é que eu faço? Ao invés de ser, por exemplo, 5 questões valendo 20 pontos ou alguma coisa do tipo, eu faço mais questões valendo 10 pontos. Então, no fim, é como se eu fizesse 2 provas. A diferença é que seria, ao invés de 5, seriam 10 numa única prova, cada uma valendo menos pontos. Então, se você errar,
erra pelo menos valendo menos, né? A chance é até maior de ficar a nota melhor. Posso fazer, então? Tudo junto? Sim, professor. Pronto. Aí eu faço o seguinte. Segunda, eu faço a lista de revisão, tá certo? A gente vai fazer a lista de revisão. Aí eu já libero a prova, na segunda mesmo. E deixo, acho que, uns 3, 4 dias, até um pouquinho mais para vocês fazerem a prova, tá certo? Eu vou dar um prazo bom. Não vai ficar um prazo muito apertado, até porque eu acho que o módulo não termina agora. Eu vou olhar aqui no SADI. O módulo termina em outubro, não, professora? A primeira parte do módulo, a metade do módulo. Porque, não, qual a data que termina o módulo inteiro? Porque eu queria dividir ele em duas partes, entendeu? O dia exato, eu não lembro. Não, né? Que é em outubro. SADI. Ai, não está memorizado aqui. Mas depois eu entro no SADI e olho a data, porque eu tenho que dividir o módulo em duas partes para poder ficar. A primeira parte ser a nota do primeiro bimestre, né? E a segunda parte ser o segundo bimestre. Eu vou olhar direitinho. Mas essa com certeza entra o primeiro bimestre. Aí eu deixo uma semana, mais ou menos 4 dias, alguma coisa desse tipo, para dar tempo de folga para quem tiver internet mal assombrada e desmantelada, fazer com calma, viu? Pois pronto, vocês têm alguma coisa para falar? 6/10? Pronto, Geis achou. 6/10. A gente começou. Professor, estou presente, viu? Ele chegou. Quem? O Wagner. Tá. Faz um tempão já que ele chegou. Foi, né? Boto já. A gente começou o módulo no dia 5 de agosto, não foi? Foi, professor? Foi. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geisa, qual foi a mesma data? Deixa eu ver aqui. 6/10, 10 semanas. Então, opa, passei demais. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Essa semana seria, pronto, dá certinho. Essa semana seria o equivalente à primeira parte do primeiro módulo, tá certo? Então, a gente faria ela junto. Se não completar os 100 pontos, né, com as atividades que a gente fez, aí eu posso fazer outra avaliaçãozinha para completar. Mas, a princípio, ficaria essa prova com tudo junto, tá bom? Aí, juntando com aquelas quebradinhas. Tem alguma coisa para falar, vocês? E a prova, o que vai cair? Vai ser semelhante, é uma prova objetiva, não vai ser prova de vocês anexarem conteúdo, tá bom? As de anexar conteúdo são essas que eu peço semanalmente, quase toda a aula. E, sim, na aula que vem, além de ser a aula de exercícios, eu vou botar a questão do dia equivalente à de inversa, tá bom? Então, apesar de ser uma aula de exercício, eu vou colocar a questão do dia. Eu vou botar por volta das 5 da tarde, mas eu aviso vocês. Qual outra coisa que eu ia falar? Esqueci o que eu estava falando. Mas eu boto a questão, sim, a gente faz a revisão, né? A prova vai ser parecida com as listas, é de marcar sem anexar nada, tá? E aí, pronto, valendo os 100 pontos. Junta com esses quebrados e eu divido a nota por 2. Tá bom? Tá ótimo. Tá. Mais alguma coisa? E Professora, Oi. com relação àquela questão que estava, questão do dia, eu tinha escrito lá na linha, aí deu erro, só que eu não tinha visto. Aí foi Antonina, eu acho que postou lá no grupo que o dela tinha ficado 0. Aí eu fui ontem olhar o meu, aí o meu estava do jeito do dela. Aí eu fui, cancelei o envio e reenviei, só que eu enviei digitada. Aí eu não sei se deu certo, eu até expliquei para a Na senhora. verdade, ela dá erro porque eu quero que vocês anexem a resposta. Aí ela só vai dar a nota, fica como se vocês tivessem errado, porque eu não dei a nota ainda, entendeu? Aí a nota vai aparecer quando eu fizer a correção. Por isso que vocês estão com erro, não aparece nota. Pronto, aí eu anexei ontem à noite. Eu coloquei lá a resposta. Tá, Yasmin, aí Leidiane, quem foi mais, Rodrigo? Tu dissesse? Eu já esqueci.
Francisco, não foi? O Wagner. O Wagner. Wagner. Leidiane. E Francisco, né? Mais alguém? Não, Francisco não tá com falta, não. Quem mais? Só esses. Só, né? Pronto. Pronto, pessoal. As questões da semana passada, Rafaela, essas mesmo, que é que eu pedi para vocês anexarem resposta, por isso que está sem nota, tá bom? Pronto, pessoal. Então, bom final de semana para vocês, né? E até semana que vem, segunda, a revisão pré-prova. Tá bom? Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Tati, vê se tu suspende a gravação para não acontecer como aquele outro dia. Tchau, Pedro. Boa noite, Tati. Tchau, Geisa. Tchau, tchau, Antonina. Tchau, Leidiane. Professora?